Um casamento de 5 anos construído em mentiras desmoronou com a descoberta chocante. Meu marido me usou para tomar minha fortuna. Quando encontrei os planos escondidos no guarda-roupa, meu mundo parou. Ao mostrar as provas ao meu advogado, ele simplesmente sorriu. O que parecia meu fim se transformou no começo da minha libertação. Uma história de traição, justiça e renascimento, que vai tocar seu coração. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Nunca imaginei que aos 55 anos estaria sentada num escritório luxuoso da Avenida Paulista, ouvindo meu advogado confirmar o que meu coração se recusava a aceitar. Carlos, o homem, que me fazia café todas as manhãs e me chamava de minha rainha, planejou meticulosamente cada gesto de afeto nos últimos 5 anos. Sempre desconfiei que um homem 15 anos mais jovem pudesse se apaixonar pela dona de uma rede de lojas de decoração, mas ele era convincente. O dinheiro nunca foi importante para mim, Elisa. É você quem me fascina. Que tola fui ao acreditar nessas palavras ensaiadas. Encontrei os documentos por acaso. Uma caixa de sapatos escondida no forro falso do nosso guarda-roupa. Talvez ele contasse com minha falta de interesse por reparos domésticos. Irônico. Para alguém que construiu um império vendendo móveis e decoração. As folhas tremiam em minhas mãos, enquanto eu passava os olhos por anotações detalhadas sobre meu patrimônio, cópias de extratos bancários, rascunhos de procurações e um roteiro de ações para os próximos 2 anos. Fase 4. Sugerir a venda das lojas do interior alegando otimização. Exatamente o que ele havia proposto no nosso último jantar de aniversário de casamento. A dor era física. Um aperto no peito que me fazia curvar sobre a mesa de mármore da sala de jantar. 3 décadas construindo a maior rede de decoração do Brasil. E eu não havia percebido o golpista dormindo ao meu lado. As lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto, enquanto repassava mentalmente cada momento do nosso relacionamento. Os presentes caros que ele fingia recusar por não se importar com bens materiais. As viagens a trabalho que se multiplicaram no último ano. O interesse repentino pelas finanças da empresa quando sempre alegou não entender de negócios. Quando mostrei a documentação para Dr. Mendes, meu advogado há mais de 20 anos, esperei encontrar seriedade e indignação. Em vez disso, depois de folhear cuidadosamente cada página, ele sorriu. Um sorriso contido, quase imperceptível. Dona Elisa, seu marido é meticuloso, devo admitir, mas cometeu um erro fundamental. Ergui os olhos, intrigada. Ele falsificou sua assinatura numa transferência de cotas da holding em Campinas. Uma falsificação impressionante, diga-se, mas esqueceu que aquele documento específico exigia reconhecimento de firma por autenticidade. Seu marido criou um rastro claro de intenção fraudulenta. Não sentia alívio imediato, apenas uma calma estranha, como se meu corpo estivesse se preparando para uma batalha que exigiria mais cálculo que emoção. Quanto tempo temos antes que ele perceba o erro? Perguntei, já pensando como a empresária que sempre fui. Não, como a esposa traída. Se ele seguir o cronograma que elaborou, aproximadamente 3 semanas. Tempo suficiente para blindarmos seu patrimônio e prepararmos a documentação necessária. Dr. Mendes falava com a tranquilidade de quem já havia enfrentado casos semelhantes. A senhora tem sorte de ter descoberto agora. Mais alguns meses e teríamos um cenário bem mais complicado. Sorte. Que palavra inadequada para definir minha situação. Tive tudo, menos sorte. Cresci em Perdizes, filha de imigrantes portugueses que trabalharam em confecções até adoecerem. Enquanto minhas amigas sonhavam com casamentos perfeitos, eu jurava que construiria algo que ninguém poderia me tirar. E consegui. Comecei vendendo artigos importados em feiras. Depois abri uma pequena loja no bairro dos Jardins. Hoje, a Elisa Home Design tem 32 unidades em 10 estados brasileiros. Talvez por isso o casamento tenha vindo tarde para mim. Aos 50 anos, já havia conquistado tudo o que ambicionei profissionalmente. Mas voltava para um apartamento, vazio todas as noites. Conheci Carlos numa vernissage. Ele era atencioso, culto, interessado em cada palavra que eu dizia. Nossas diferenças de idade e financeiras pareciam irrelevantes diante da conexão que sentíamos. Pelo menos,
A conexão que eu ingenuamente acreditava sentir. A senhora gostaria que eu acionasse a polícia imediatamente? Perguntou o Dr. Mendes, interrompendo o meu fluxo de pensamentos. Não. Minha resposta foi instintiva. Quero entender a extensão disso primeiro. Quero saber quem é realmente este homem que achei que conhecia. O que descobri nas semanas seguintes despedaçou as poucas ilusões que ainda mantinha. Carlos Montenegro era uma identidade parcialmente fabricada. Nascido Carlos Muniz em Ribeirão Preto, ele havia mudado legalmente seu sobrenome após um divórcio conturbado, 6 anos antes. Antes de mim, relacionou-se com 2 outras empresárias bem-sucedidas. Uma delas perdeu significativa parte de seu patrimônio antes de descobrir as fraudes. A outra conseguiu se proteger juridicamente, mas sofreu um desgaste emocional que a afastou dos negócios. Naquela noite, não consegui dormir. Os fatos se alinhavam com perturbadora clareza. Observei Carlos dormindo ao meu lado. Seu rosto sereno, seus cabelos grisalhos nas têmporas que tanto me encantavam por lhe darem um ar mais maduro. Como ele conseguia dormir tão tranquilamente, enquanto executava um plano para me destruir? Senti um ódio gelado, calculista. Não explodiria como ele provavelmente esperava que eu fizesse quando descobrisse tudo. Não. Eu seria tão metódica quanto ele. Na manhã seguinte, mantive a rotina. Café forte para ele, torradas com geleia de damasco que uma cliente trazia da França especialmente para mim. Sorrisos educados, perguntas sobre sua agenda do dia. Ele partiu para o trabalho, um escritório de consultoria que agora eu suspeitava ser apenas fachada para suas operações. Assim que fiquei sozinha, comecei a agir. Primeiro, transferi quantias significativas para contas que ele desconhecia. Antigas aplicações que mantive como reserva de emergência, herança do pensamento cauteloso de meus pais imigrantes. Depois, entrei em contato com os gerentes de 5 filiais estratégicas. Apenas orientações comerciais regulares, mas com pequenas alterações nos procedimentos que dificultariam qualquer tentativa externa de interferência. Carlos retornou pontualmente às 19h, como sempre. Jantamos conversa trivial. Externamente, eu era a mesma Elisa de sempre. Internamente, cada célula do meu corpo estava em estado de alerta, analisando suas expressões, detectando padrões em suas perguntas aparentemente inocentes. Como foi a reunião com o fornecedor italiano? Ele perguntou casualmente. Tivemos que adiar. Problemas com a documentação para a importação. Menti com a mesma naturalidade com que ele vivia. A reunião tinha ocorrido e fechamos um contrato expressivo, informação que ele certamente usaria se soubesse. 3 dias depois, voltei mais cedo para casa e encontrei o apartamento vazio. Nada anormal, exceto pela gaveta do escritório levemente aberta. Carlos nunca deixava gavetas abertas. Era quase obsessivo com organização. Uma verificação rápida confirmou. Ele havia levado seu passaporte, certidão de nascimento e alguns documentos pessoais. Os presentes caros que recebeu durante nosso casamento, relógios suíços, abotoaduras de ouro, canetas de coleção, permaneciam intocados. 1 hora depois, recebi uma mensagem no celular. Elisa, precisamos dar um tempo. Não sou o homem que você merece. Não me procure. Preciso resolver questões do meu passado. Ri sozinha no meio da sala. Um golpista com senso de dramaticidade. Ele percebeu que eu descobrira algo, mas aparentemente não sabia exatamente o que nem quanto. Sua fuga repentina, deixando os objetos de valor, não condizia com o perfil meticuloso que vi nos documentos. Era a primeira inconsistência significativa. Ele provavelmente está testando sua reação, explicou o Dr. Mendes quando o informei sobre o desaparecimento. Quer ver se a senhora vai confrontá-lo imediatamente ou se tentará localizá-lo desesperadamente. Ambas as reações dariam a ele informações valiosas. E se eu simplesmente não reagir? Isso o deixará desconcertado. O silêncio raramente é a resposta que fraudadores esperam. Segui o conselho. Não respondi à mensagem. Não o procurei. Não demonstrei qualquer alteração pública em minha rotina. Continuei administrando minhas lojas, comparecendo a compromissos sociais, mantendo encontros com fornecedores e clientes importantes. A dor e a raiva permaneciam,
mas agora canalizadas numa determinação fria. Cada noite sozinha em casa era um exercício de autocontrole e planejamento. No tradicional jantar beneficente do Instituto Cultural Brasileiro Italiano, realizado no edifício Martinelli, experimentei a primeira grande surpresa nesse processo. Estava conversando com um grupo de arquitetos quando notei uma mulher me observando insistentemente, por volta dos 40 anos, cabelos castanhos curtos, postura elegante que contrastava com roupas simples demais para aquele ambiente. Dona Elisa Vieira? Ela se aproximou durante o coquetel. Poderia lhe falar em particular? Meu nome é Cecília Lourenço. Sou professora de literatura brasileira na USP. Encontramos um espaço relativamente isolado, próximo às janelas que ofereciam uma vista panorâmica do centro de São Paulo. Desculpe a abordagem direta, mas reconheci a senhora pelas fotos nas redes sociais. A senhora é casada com Carlos Montenegro, correto? O uso do presente? É casada? Não passou despercebido. Sim, embora estejamos temporariamente separados. Ela sorriu com amargura. Deixe-me adivinhar. Ele desapareceu repentinamente, deixando uma mensagem vaga sobre resolver questões do passado? Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Conhece meu marido? Conheci Carlos quando ele ainda usava o sobrenome Muniz. Namoramos por quase 2 anos, e ele também desapareceu abruptamente quando comecei a fazer perguntas sobre inconsistências em suas histórias. Pelos próximos 30 minutos, Cecília compartilhou uma versão de Carlos que eu nunca conheci. Filho único de uma professora primária de Araraquara, formado em administração por uma universidade particular de segunda linha em São Paulo, colecionador obsessivo de livros raros, especialmente primeiras edições de poetas modernistas. Ele montou uma pequena livraria no bairro de Pinheiros. Estava sempre endividado, mas recusava vender certos exemplares de sua coleção mesmo nos piores momentos financeiros. Aquilo não se encaixava na imagem do golpista calculista. Carlos nunca demonstrou qualquer interesse especial por literatura durante nosso relacionamento. Preferia museus de arte e espetáculos musicais. E certamente nunca mencionou uma livraria ou dívidas passadas. Por que está me contando isso agora? Perguntei quando ela terminou seu relato. Cecília hesitou. Porque fiquei sabendo que ele está fazendo isso novamente. Um colega do departamento de psicologia mencionou um paciente anônimo com um caso muito específico. Um homem que mantém identidades paralelas e relacionamentos simultâneos. Não por compulsão emocional, mas como estratégia de sobrevivência econômica. Ela fez uma pausa. As similaridades eram muitas para ser coincidência. Consegui seu nome após alguma investigação e... aqui estou. Você ainda tem sentimentos por ele? Não era uma pergunta. Ela desviou o olhar para a cidade iluminada lá embaixo. Tenho sentimentos pela pessoa que pensei que ele fosse e pela mulher que eu era quando acreditava nele. Reconheci nela um reflexo do meu próprio processo. A dualidade entre a raiva pela traição e a dor pela perda não da pessoa real, mas da ideia que construímos dela. Agradeço sua honestidade, Cecília. Isso me ajudará mais do que imagina. Nas semanas seguintes, aprofundei minhas investigações. Contratei um detetive particular recomendado por Dr. Mendes, Augusto Servolo, um ex-delegado da polícia, civil especializado em fraudes financeiras. Foi ele quem descobriu a propriedade em Minas Gerais. É um sítio de 3 alqueires em Gonçalves, região serrana, registrado em nome da empresa MTC Empreendimentos Culturais, explicou Augusto, mostrando-me fotos aéreas da propriedade. A MTC não tem funcionários registrados nem atividades comerciais aparentes nos últimos 2 anos, mas mantém uma conta bancária ativa com movimentações mensais entre 5 e 7 mil reais. Algo sobre o nome da empresa acionou um alarme, em minha memória. MTC, Carlos Muniz Montenegro. As iniciais invertidas. E Gonçalves, uma cidade que ele mencionara casualmente algumas vezes como um paraíso escondido em Minas, onde gostaria de se aposentar um dia. Decidi visitar pessoalmente o local. Viajei com Augusto, apresentando-nos como potenciais compradores interessados em propriedades na região. O caseiro, um senhor simples chamado Juvenal, foi facilmente persuadido a nos mostrar o sítio quando mencionamos valores significativamente acima do mercado. O que encontramos na casa principal foi perturbador. Um cômodo inteiro transformado
em reserva técnica, com controle de temperatura e umidade. Nas paredes e em caixas especiais de armazenamento, reconheci imediatamente minha coleção de arte latino-americana. Obras de Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Vicky Muniz, entre outros, que haviam sido declaradas perdidas em um incêndio no depósito de minha empresa 2 anos antes. Incêndio que gerou uma indenização de aproximadamente 4 milhões de reais da seguradora. "A senhora está bem?" perguntou Augusto, notando minha palidez. Não, eu não estava. Aquele incêndio ocorreu poucos meses após eu apresentar formalmente minha coleção a Carlos. Ele havia demonstrado genuíno entusiasmo, fazendo perguntas detalhadas sobre procedência, valor e significado histórico de cada peça. Na época, interpretei como interesse sincero pela minha paixão. Agora, percebia que era um inventário para o golpe. O mais assustador era que eu não poderia simplesmente denunciar o achado. Havia assinado os documentos do seguro, recebido a indenização. Se alegasse agora que as obras estavam intactas, seria investigada por fraude, mesmo que involuntária. Carlos havia me colocado numa armadilha perfeita. "Precisamos sair daqui", sussurrei para Augusto. "E é melhor que ninguém saiba desta visita." No caminho de volta a São Paulo, quebrei meu silêncio autoimposto e liguei para Dr. Mendes. "Estou em uma situação impossível", expliquei após relatar o que encontramos. "Se denuncio o roubo das obras, me incrimino por fraude contra o seguro. Se recupero secretamente as peças, torno-me cúmplice do mesmo crime. A senhora não cometeu fraude conscientemente", argumentou ele. "Há maneiras de comprovar que foi induzida a erro pelo seu marido. E como explico não ter reconhecido minha própria coleção nas fotos do incêndio?" Carlos me mostrou imagens de quadros carbonizados, esculturas derretidas. Eu deveria ter percebido que eram falsificações. "A senhora está sendo muito dura consigo mesma. Ninguém espera traição desse nível de alguém que ama." Amor. A palavra soava absurda agora. O que senti por Carlos foi uma elaborada ilusão, cuidadosamente construída para explorar minhas vulnerabilidades. A mulher de negócios implacável, que fechava contratos milionários sem hesitação, havia sido completamente cega no campo pessoal. Na semana seguinte, fugindo da opressão que sentia em São Paulo, aceitei um convite para o Festival de Inverno de Campos do Jordão. A música sempre foi meu refúgio, e a ideia de alguns dias imersa em concertos clássicos parecia o escape perfeito. Estava caminhando pelo Capivari, área central da cidade, quando ocorreu o encontro que mudaria completamente minha compreensão da situação. No café Baden-Baden, uma senhora de aproximadamente 70 anos acenou discretamente de uma mesa afastada. Inicialmente ignorei, pensando ser engano, mas ela se levantou e caminhou determinada em minha direção. "Dona Elisa? Sou Teresa Muniz, mãe do Carlos." Fiquei paralisada. Segundo Carlos, sua mãe havia falecido quando ele tinha 20 anos. Mostrou-me até fotos antigas e um pequeno medalhão que dizia ter pertencido a ela. "Deve estar me confundindo com outra pessoa", respondi, tentando me afastar. "Não estou confundindo. Carlos me mostrou fotos suas muitas vezes. Disse que era apaixonado pela mulher mais extraordinária que já conheceu." Seus olhos cansados sustentavam os meus com firmeza. Ele me fez prometer nunca procurá-la. Disse que tinha vergonha das origens simples, que eu estragaria tudo se aparecesse. Enfrentei muitas negociações difíceis na vida, mas nada me preparou para conversar com a mãe supostamente morta do homem que planejava me arruinar. Por 2 horas, em um banco da praça ao som distante do ensaio da orquestra sinfônica, Teresa me contou uma história que não se encaixava completamente nem na versão de Carlos, nem na imagem do golpista frio que eu construíra. Carlos cresceu em condições humildes em Araraquara, filho único de Teresa, professora viúva que lutava para sustentá-los com um salário mínimo. Desde cedo, demonstrou inteligência excepcional e um talento especial para entender as pessoas, seus desejos, fraquezas, necessidades emocionais. Conseguiu bolsa integral em uma escola particular conceituada, onde convivia com colegas de classe social muito superior. "Foi lá que começou a transformação", explicou Teresa com tristeza. "Ele aprendeu a se reinventar, a esconder nossas origens, a criar narrativas que o aproximavam daquele mundo que tanto desejava.
Formou-se em administração e tentou carreira em empresas tradicionais, mas nunca se adaptou à estrutura corporativa. Abriu uma pequena livraria especializada em obras raras, aproveitando o conhecimento adquirido nos empregos de adolescência em sebos. O negócio prosperou moderadamente, até que uma enchente destruiu grande parte do acervo. As dívidas acumularam-se. Foi quando conheceu Cecília. Meu filho não é um monstro, defendeu Teresa com a lealdade inabalável que só mães possuem. Mas tem um talento terrível para convencer a si mesmo de que seus fins justificam os meios, que um dia compensará todos os danos que causou. A senhora sabia dos golpes? Das fraudes? Teresa baixou os olhos. Suspeitava. Tentei confrontá-lo. Algumas vezes, mas Carlos é mestre em contar apenas partes convenientes da verdade. Dizia que estava reorganizando finanças, equalizando disparidades. Ela fez uma pausa dolorosa. Depois conheceu a senhora. Algo mudou. Pela primeira vez, parecia genuinamente envolvido. Falava sobre construir algo legítimo, usar seus talentos para crescer ao seu lado, não às suas custas. Palavras bonitas para encobrir mais mentiras. Talvez. Mas também vi culpa verdadeira nele. Visitava-me secretamente a cada 2 meses, sempre trazendo presentes elaborados que eu não precisava, como se tentasse comprar perdão por algo que não conseguia confessar. Aquela conversa deixou-me profundamente perturbada. A figura unidimensional do vilão calculista ganhava complexidades incômodas. Não que isso justificasse suas ações, mas tornava tudo mais confuso emocionalmente. Ao retornar a São Paulo, recebi a terceira grande revelação. Dr. Mendes havia contratado especialistas em investigação internacional para rastrear possíveis desdobramentos das atividades de Carlos no exterior. O resultado foi chocante. Ele mantém uma vida paralela em Cascais, Portugal, explicou o advogado, mostrando-me fotografias e documentos. Lá, é conhecido como Carlos Montenegro Tavares, empresário de importação e exportação. É casado há 12 anos com Mariana Duarte, professora universitária. Tem 2 filhos adolescentes, Miguel, 16 anos, e Sofia, 14. A revelação me atingiu como um soco físico. Não apenas a traição conjugal, mas a existência de uma família completa, estabelecida anos antes de me conhecer. Os golpes financeiros pareciam quase secundários diante daquela vida dupla. Os investigadores confirmaram que essa família também está sendo financeiramente manipulada, continuou o Dr. Mendes. Carlos controla as finanças da casa, administra uma herança significativa que Mariana recebeu dos pais e recentemente começou a transferir ativos para contas offshore. Eles sabem? Ela sabe? Aparentemente não. Acreditam na história do empresário bem-sucedido que precisa viajar constantemente. Os filhos o têm como figura heróica, especialmente o rapaz, que planeja seguir os passos do pai nos negócios internacionais. Sente náusea. Uma coisa era aplicar golpes financeiros contra mulheres com quem se relacionava brevemente. Outra, completamente diferente, era construir uma vida familiar extensa baseada em mentiras, envolvendo crianças inocentes que cresciam admirando um homem que não existia. Foi durante as tradicionais festividades de São João que organizei para funcionários e parceiros da empresa que tive a 4ª revelação perturbadora. Joana, minha assistente pessoal há 8 anos, pessoa de total confiança que conhecia cada detalhe de minha vida profissional e boa parte da pessoal, mostrou-se nervosa durante toda a celebração. Inicialmente, atribuí ao estresse dos preparativos. Mas então, a flagrei em uma ligação telefônica sussurrada na área externa, mencionando claramente o nome de Carlos. Contive o impulso de confrontá-la imediatamente. Em vez disso, pedi, discretamente, que Augusto, o detetive, a monitorasse nos dias seguintes. A confirmação veio rapidamente. Joana encontrou-se com Carlos em um hotel na rodovia Castelo Branco. Não foi um encontro romântico, mas claramente profissional. Trocaram documentos, conversaram intensamente por quase 2 horas. A traição profissional doeu quase tanto quanto a pessoal. Joana conhecia cada aspecto vulnerável dos meus negócios, cada plano estratégico, cada potencial aquisição. Em suas mãos, essas informações eram armas letais para quem planejava me arruinar financeiramente. A demito imediatamente? Perguntei a doutor.
Mendes quando o informei sobre a situação. Ainda não. Vamos usar isso a nosso favor. Deixe-a pensar que continua insuspeita, mas comece a alimentá-la com informações controladas, ligeiramente alteradas. Isso nos permitirá rastrear exatamente o que está sendo compartilhado e possivelmente nos levará a outros envolvidos. Durante as semanas seguintes, segui meticulosamente esse plano. Compartilhei com Joana em confiança informações sobre negociações fabricadas, potenciais problemas financeiros inexistentes, planos de reestruturação que nunca implementaria. Cada isca cuidadosamente monitorada. Foi analisando esse fluxo de informações que fiz outra descoberta alarmante. Examinando registros bancários antigos, identifiquei um padrão de pequenas transferências para uma conta obscura que começaram não 5 anos atrás, quando conheci Carlos, mas 7. 2 anos antes de sequer saber de sua existência. Isso implicava que o plano para me atingir havia sido elaborado muito antes de nosso encontro aparentemente casual na vernissage. Não foi coincidência. Fui estudada, selecionada e abordada como um alvo. A perfeição com que Carlos se encaixou em minhas preferências pessoais, interesses culturais e até mesmo minhas inseguranças não reveladas foi resultado de uma pesquisa minuciosa. Mas quem poderia ter fornecido informações tão detalhadas sobre mim antes mesmo do primeiro contato? A resposta estava no rastreamento daquela conta obscura. O beneficiário final era uma empresa de consultoria especializada em pesquisa competitiva, e quem contratou seus serviços foi Ricardo Brandão, meu ex-sócio, que vendeu sua participação na empresa após um desentendimento sobre expansão internacional 6 anos atrás. Ricardo nunca aceitou completamente que eu estivesse certa sobre a estratégia de negócios. O tempo provou que minha visão era mais acertada. As lojas cresceram exponencialmente seguindo meu plano, enquanto seus novos empreendimentos fracassaram sucessivamente. Aparentemente, a vingança foi planejada fria e pacientemente. Esta descoberta mudou tudo. Não era apenas Carlos atuando por conta própria, mas uma conspiração mais ampla com motivações que ultrapassavam o simples ganho financeiro. Havia um elemento de vingança pessoal que tornava tudo mais perigoso e imprevisível. Outubro chegou com uma reviravolta que eu não poderia antecipar. Carlos reapareceu, não furtivamente ou por acaso, mas com uma ligação direta para meu celular particular. Elisa, precisamos conversar. Sei que você descobriu quase tudo, mas não sabe o principal. Mantive a calma. E por que eu acreditaria em qualquer coisa que você diga agora? Porque estou disposto a devolver tudo. Cada centavo, cada obra de arte, cada ativo que desviei. Tudo o que peço é ajuda para proteger minha família em Portugal. A audácia era desconcertante. Sua família? Você se refere à esposa e filhos que manteve escondidos durante todo o nosso casamento? Um silêncio pesado. Então você realmente descobriu tudo. Sua voz estava diferente. Não havia a confiança usual, o charme estudado. Soava cansado, derrotado. Eles estão em perigo, Elisa. Não por minha causa direta, mas por associação. Os credores de Ricardo descobriram o esquema e agora estão ameaçando atingir Mariana e as crianças se eu não entregar certos documentos comprometedores. Ricardo, Brandão? Você admite que trabalhou com ele contra mim? Inicialmente, sim. Foi ele quem me contratou, quem financiou a operação no começo. Mas as coisas mudaram. Mudaram como? Você desenvolveu uma consciência repentina? Ele suspirou. Não espero que acredite nisso. Mas sim, algo mudou. Não planejei me apaixonar por você, Elisa. Era para ser apenas um trabalho, como outros antes. Mas você... Ele hesitou. Você é diferente. Autêntica de uma forma que eu nunca conheci. Antes. Nos últimos 2 anos, tenho vivido um inferno particular, tentando conciliar o que comecei com o que realmente sinto. Poupe-me do melodrama, Carlos. Ou devo chamá-lo de Carlos Muniz Tavares? Quantos outros nomes você usa? Mereço. Isso e muito mais. Só peço que me encontre uma vez. Depois, se ainda quiser me entregar à polícia, aceito as consequências. Consultei Dr. Mendes imediatamente após a ligação. Ele foi enfático. É uma armadilha. Quer manipulá-la emocionalmente ou criar uma situação comprometedora. Não deve encontrá-lo sozinha em hipótese alguma. Concordei com a avaliação, mas algo na voz de Carlos
uma vulnerabilidade que nunca detectei antes, me incomodava. Além disso, a menção aos credores de Ricardo e ameaças contra inocentes era um elemento novo que não poderíamos ignorar completamente. Combinamos uma abordagem cautelosa. O encontro ocorreria em local público, com segurança discreta e dispositivos de gravação. Escolhi o Museu do Ipiranga, recentemente reaberto após anos de restauração. Um sábado à tarde, com movimento suficiente para garantir segurança, mas não tanto que impossibilitasse uma conversa reservada. Carlos apareceu pontualmente, sem o visual impecável que sempre manteve. Estava visivelmente abatido, com barba por fazer e olheiras profundas. "Obrigado por vir", disse simplesmente quando nos sentamos em um banco afastado, próximo ao jardim. "Vamos direto ao assunto. Que documentos comprometedores Ricardo está procurando?" Ele tirou um pendrive do bolso. "Todos os registros das operações financeiras ilícitas dos últimos 8 anos. Não apenas o que fizemos contra você, mas esquemas anteriores, envolvendo lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e desvio de verbas públicas em 3 estados diferentes. Ricardo não é apenas um empresário ressentido, mas peça-chave em uma rede de corrupção mais ampla. Por que deveria acreditar nisso?" Mantive o tom frio, apesar da agitação interna que sentia. Porque incluí provas contra mim mesmo. Este pendrive me incrimina tanto quanto a Ricardo. Se você entregá-lo às autoridades, iremos ambos para a prisão. Ele olhou diretamente nos meus olhos. É um risco que estou disposto a correr para garantir a segurança da minha família. Examinei seu rosto procurando os sinais de manipulação, que agora conseguia identificar. O leve erguer da sobrancelha direita quando mentia. O piscar excessivo quando ensaiava uma história. Não encontrei nenhum. Sua família em Portugal sabe quem você realmente é? Ele desviou o olhar. Mariana descobriu partes da verdade recentemente. Foi devastador para ela. As crianças ainda não sabem, e espero poder explicar do meu jeito se ainda houver tempo. E como exatamente posso ajudar? O que está pedindo? Asilo temporário e proteção legal. Mariana e as crianças chegarão ao Brasil em 3 dias, com identidades provisórias. Preciso mantê-los seguros até podermos testemunhar contra Ricardo e seus associados. Depois disso, aceito quaisquer consequências legais das minhas ações. A ironia da situação não me escapou. O homem que planejou meticulosamente me arruinar agora implorava por minha ajuda. Parte de mim queria recusar imediatamente, deixá-lo enfrentar sozinho o cenário caótico que havia criado. Mas outra parte, talvez a empresária pragmática, ou talvez algo mais profundo e humano, reconhecia a oportunidade única que se apresentava. Vou considerar. Mas antes, preciso de uma prova concreta de suas intenções. Algo que demonstre que não é mais um de seus elaborados esquemas. Carlos assentiu, como se já esperasse essa condição. Justo. Há um cofre no Banco Safra, Agência Jardins, registrado sob o nome de Empresa MTC. A senha é sua data de nascimento invertida. Lá estão documentos de transferência que devolvem a você a propriedade legal de todas as obras de arte em Gonçalves, além de comprovantes de depósitos, realizados em contas offshore que podem ser repatriados. O nível de detalhe e a oferta de acesso imediato aos ativos desviados era algo que não esperava. Significava que ele realmente havia se preparado para esta conversa, que não era uma decisão impulsiva. Uma última pergunta, Carlos. Por quê? Por que começou isso tudo? Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos. Um gesto que antes eu achava charmoso e agora parecia apenas o tique nervoso de um homem encurralado. A resposta fácil seria dizer que foi por dinheiro, ou por vingança a pedido de Ricardo. Mas a verdade, ele respirou fundo. A verdade é que por muito tempo fui viciado na adrenalina de reinventar a vida, de ser aceito em mundos aos quais nunca pertenci naturalmente. Cada novo golpe era mais difícil, mais elaborado que o anterior. Precisava provar para mim mesmo que era capaz de superar meu próprio lastro de pobreza e insignificância. Havia uma vulnerabilidade genuína em sua confissão que me pegou desprevenida. Não simpatia pelo golpista, mas um reconhecimento incômodo da complexidade humana que preferiríamos ignorar. Pessoas raramente são monstros unidimensionais, mesmo quando suas ações são monstruosas. Entrarei em contato através de Dr. Mendes em 48 horas com minha decisão.
respondi finalmente, levantando-me para encerrar nosso encontro. Enquanto me afastava, ouvi sua voz baixa às minhas costas. Obrigado, Elisa. Por ouvir, no mínimo. Os dias seguintes foram de intensa reflexão e pesquisa. Primeiro, confirmei com o Dr. Mendes a existência do cofre mencionado e seu conteúdo. Tudo estava exatamente como Carlos descrevera. Depois, verificamos a veracidade das ameaças contra a família em Portugal. Nossos contatos confirmaram movimentações suspeitas próximo à residência deles em Cascais e tentativas de invasão no sistema escolar onde os filhos estudavam. Foi durante esse período turbulento que recebi o diagnóstico que colocaria tudo em perspectiva. O que imaginei ser apenas estresse acumulado e noites mal dormidas era, na verdade, um linfoma em estágio inicial. Tratável, mas que exigiria quimioterapia imediata e foco total na recuperação pelos próximos meses. A senhora precisa reduzir drasticamente o nível de estresse, explicou o Dr. Abramovich, oncologista do Hospital Sírio-Libanês. Essas questões emocionais complexas podem impactar significativamente o tratamento. Sentada no consultório, médico, encarando os exames que confirmavam a doença, experimentei uma clareza que nunca havia sentido antes. As maquinações de Carlos, as traições, as revelações recentes, tudo parecia subitamente menos urgente diante da própria mortalidade. Quanto tempo terei que dedicar ao tratamento? Perguntei. No mínimo 6 meses de terapia intensiva. Depois, acompanhamento regular por alguns anos. Seu prognóstico é excelente, mas apenas se priorizar sua saúde agora. Ao sair do hospital, tomei uma decisão que surpreenderia a todos que me conheciam como a empresária implacável. Convoquei uma reunião extraordinária com o Dr. Mendes, com quem passei as próximas horas delineando um plano que muitos considerariam insano. A senhora tem certeza absoluta? Perguntou ele repetidamente. Há alternativas menos arriscadas. Tenho. Pela primeira vez em muito tempo, tenho absoluta certeza do que preciso fazer. Na manhã seguinte, encontrei Carlos em um café discreto próximo ao Parque Ibirapuera. Sua expressão revelou surpresa ao me ver tão cedo. Claramente esperava que eu levasse os 2 dias completos para decidir. Aceito ajudar você e sua família, anunciei sem preâmbulos, mas com condições não negociáveis. Ele pareceu aliviado, mas cauteloso. Estou ouvindo. Primeiro, você fornecerá todas as evidências contra Ricardo e seus associados, sem omissão. Segundo, assinará uma confissão completa sobre tudo, que fez contra mim e outras mulheres, a ser mantida em sigilo temporário por Dr. Mendes. Terceiro, devolverá oficialmente cada centavo, e bem que desviou, com documentação completa e transparente. Carlos assentiu lentamente. Concordo com tudo isso. São termos justos. Não terminei. Quarto, e mais importante, você administrará minhas empresas pelos próximos 6 meses, seguindo estritamente as diretrizes que estabelecerei, enquanto me afasto para tratar questões de saúde. Seu rosto registrou o choque que eu esperava. Você está me pedindo para administrar seu patrimônio? Depois de tudo, não estou pedindo, estou exigindo. Com supervisão legal rigorosa, é claro. Dr. Mendes e uma equipe de auditores independentes monitorarão cada decisão, cada movimento financeiro. Você terá autoridade operacional, mas nenhum acesso direto aos fundos. Mas por quê? Por que confiaria isso a mim? Encarei-o diretamente. Porque você é brilhante nos negócios, Carlos. Sua mente estratégica é genuinamente excepcional. Usei isso contra você nas últimas semanas, estudando seus métodos. E porque esta é sua única chance de redenção real. Não apenas palavras ou promessas, mas ações concretas que beneficiem alguém além de você mesmo. Ele ficou em silêncio por quase 1 minuto, processando a proposta. Seu diagnóstico é grave? Perguntou finalmente, com uma intuição que sempre o caracterizou. Tratável. Com dedicação total. Algo que não posso fazer enquanto administro 32 lojas em 10 estados. Você poderia designar qualquer executivo de confiança. Por que eu? Sorri com uma calma que surpreendeu a mim mesma. Porque você tem mais a perder se falhar. Porque conhece meus negócios intimamente após anos estudando-os para me fraudar. E porque, ironicamente, você é o único que entende completamente o valor do que construí.
já que planejou tão meticulosamente como tomá-lo de mim. A quinta grande reviravolta nesta história aconteceu quando o Dr. Mendes, analisando minuciosamente os contratos pré-nupciais e outros documentos legais, descobriu algo extraordinário. É quase inacreditável, explicou ele em meu quarto, de hospital, após a primeira sessão de quimioterapia. Devido a uma peculiaridade nas leis brasileiras de proteção patrimonial, o esquema elaborado por Carlos inadvertidamente criou uma situação em que ele não apenas não conseguiria acesso à sua fortuna como planejava, mas também transferiu legalmente parte de seus próprios bens para a senhora. Como assim? Ao criar a empresa MTC com o específico propósito de ocultar bens desviados, mas registrando certas propriedades como adquiridas durante o casamento sob o regime de comunhão parcial, ele gerou documentação que legalmente intitula a senhora a 50% de todos os bens da MTC, incluindo aqueles que ele possuía antes de conhecê-la. A ironia era magnífica. O golpista sofisticado havia se enredado em sua própria teia legal complexa. O homem que dedicou anos a planejar minha ruína financeira acabara sem saber, fortalecendo minha posição patrimonial. 6 meses se passaram. Meu tratamento progredia positivamente, com os médicos otimistas quanto à remissão completa. Carlos, surpreendentemente, cumpriu cada termo de nosso acordo. Não apenas manteve minhas empresas funcionando impecavelmente, mas implementou inovações que aumentaram a lucratividade em 22% no terceiro trimestre. Ricardo e 6 de seus associados foram presos após investigações deflagradas com as evidências fornecidas. A família portuguesa de Carlos foi reassentada com novas identidades, com os adolescentes adaptando-se gradualmente à vida no Brasil. A noite de Réveillon na Avenida Paulista marcaria o fim de nossa estranha parceria forçada. Encontrei Carlos próximo ao MASP, onde combinamos para a transferência final de gestão das empresas. Ao meu redor, milhares de pessoas vestidas de branco celebravam a chegada do novo ano, indiferentes ao drama pessoal que se encerrava discretamente em meio à multidão. Os relatórios finais foram enviados a Dr. Mendes esta tarde, disse ele, entregando-me um pendrive. Todas as senhas, acessos e procedimentos estão documentados. Sua equipe não terá dificuldades para reassumir o controle. Aceitei o dispositivo com um aceno. E seus planos agora? Cumprirei a pena alternativa, conforme acordado com a promotoria. Trabalho comunitário e restituição financeira por 5 anos. Depois disso, ele hesitou. Não sei. Recomeçar, de forma honesta desta vez. Observei seu rosto, procurando sinais do manipulador que conheci, mas encontrando apenas cansaço e uma estranha paz. A transformação parecia genuína, embora eu soubesse que com Carlos as aparências sempre foram enganosas. Sabe o que é mais irônico? Perguntei. Durante esses meses de tratamento, descobri que o dinheiro e o império que construí, que você tanto cobiçou, não significavam tanto quanto eu pensava. Como assim? A doença tem um jeito peculiar de clarear nossas prioridades. Percebi que passei décadas construindo uma fortaleza financeira porque acreditava que isso me protegeria da vulnerabilidade. Que nunca mais seria a menina pobre de perdizes dependendo da caridade alheia. A contagem regressiva para a meia-noite começou ao nosso redor, vozes se unindo em um coro crescente. E o que descobriu? Perguntou ele, genuinamente curioso. Que a verdadeira força não está no que possuímos, mas no que sobrevive quando perdemos tudo. Que mesmo traída, manipulada e diagnosticada com câncer, encontrei em mim uma resiliência que nenhum golpe poderia abalar. A multidão explodiu em celebração quando os fogos começaram a iluminar o céu paulistano. Música, abraços, champanhe sendo aberto por todo lado. Você nunca precisou de mim ou de qualquer outra pessoa para se sentir completa, Elisa, disse Carlos, sua voz quase perdida no barulho da comemoração. Essa sempre foi sua maior força, e minha maior falha foi não perceber que seduzir alguém como você exigiria mais verdade que mentira. Não me arrependo de nada, respondi com a serenidade que o tempo e a recuperação me trouxeram. Nem da dor, nem das descobertas, nem, mesmo de ter confiado em você no início. Tudo isso me trouxe até aqui. Nos despedimos sem drama, sem grandes gestos. Apenas 2 pessoas que viveram intensamente
e saíram transformadas de uma experiência extraordinária. Enquanto caminhava entre a multidão, festiva, sozinha, mas estranhamente plena, recordei o sorriso contido de Dr. Mendes naquela primeira reunião, quando descobrimos o golpe. Ele não sorriu por escárnio ou por antever a vitória legal. Sorriu porque viu em mim, antes mesmo que eu pudesse reconhecer, a força que me permitiria transformar a pior traição da minha vida na mais poderosa jornada de autodescoberta. Talvez o verdadeiro golpe tenha sido contra o destino que outros planejaram para mim, um destino de vítima que recusei aceitar. O céu de São Paulo brilhava com promessas multicoloridas de recomeço. A multidão celebrava o ano novo com aquela esperança coletiva tão característica de finais de dezembro. Observei tudo com a clareza de quem sobreviveu não apenas a um câncer, mas à dissolução e reconstrução completa de sua identidade. Peguei o celular e abri a mensagem que havia preparado mais cedo. Um comunicado à minha equipe executiva sobre mudanças estruturais na empresa. Depois de 3 décadas no comando, estava pronta para algo novo. Não uma aposentadoria, mas uma reinvenção. Fundações educacionais para mulheres empreendedoras, mentoria para jovens de áreas vulneráveis, novas possibilidades que antes pareceriam desperdício de tempo para a implacável empresária que fui. Carlos tinha razão em uma coisa, pensei, enquanto enviava a mensagem que mudaria o rumo dos próximos anos. Reinventar-se é viciante. A diferença é que minha reinvenção não viria às custas de outras pessoas, mas como um legado para elas. Enquanto a primeira madrugada do ano avançava sobre São Paulo, caminhei lentamente para casa, uma mulher diferente daquela que, 1 ano antes, encontrara documentos escondidos no forro de um guarda-roupa. Aquela Elisa morreu em algum momento entre a traição e a cura. Não de forma trágica, mas transformadora. E no seu lugar, surgiu alguém mais completa, mais verdadeira e infinitamente mais livre.